Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos aprender a resolver uma equação fracionária, tá certo? Não esqueçam que esse conteúdo está lá no livro, nas páginas 259 e 260, e também vocês precisam realizar os exercícios 4 e 8 da página 261. Então, vamos começar. Então, primeiro de tudo, nós precisamos entender o que é uma equação fracionária para depois aprender a resolver uma equação fracionária. Então, assim, a gente já conhece, a gente já sabe o que é uma fração algébrica. É uma fração em que no denominador aparecem ali as variáveis, né? As letrinhas com expoentes positivos, correto? Então, na equação fracionária, nós teremos ali partes de fração algébrica e teremos uma igualdade, porque lembram que equação é uma sentença matemática em que nós temos ali uma letrinha e uma igualdade. E na equação, nós queremos descobrir qual é o valor dessa letra. Então, essa letra recebe o nome de incógnita, correto? Então, nós temos aí numa equação fracionária frações algébricas, incógnitas e igualdade, correto? Então, olhem aqui. Nós temos menos 2 terços igual a menos 5 sobre x mais 4 mais 1 meio. Então, isso daqui é uma equação fracionária. Observem aqui, nós temos uma igualdade e temos a fração algébrica, correto? Olhem aqui o denominador. No denominador existe uma letrinha, que nesse caso, atenção, é uma incógnita. Por quê, prof? Porque aqui, esse x ele vai ter um valor específico, correto? Não vou poder colocar qualquer x que eu queira. Não, ele tem um valor específico. Então, aqui esse x é uma incógnita, ok? Outra coisa bem importante, esta equação fracionária, ela está definida para x diferente de menos 4. Lembram que nós já falamos sobre isso, que no denominador nunca pode ser zero, porque não existe divisão por zero? Então, essa equação fracionária, ela está definida quando o x for diferente de menos 4. Então, olhem aqui, por quê? Se o x for igual a menos 4, o denominador aqui vai ficar menos 4 mais 4, que é zero, e não pode, ok? Então, sempre quando nós falamos de uma equação fracionária, também nós precisamos identificar quais são os valores que a incógnita não pode ser de jeito nenhum, para que o denominador não possa ser zero, tá certo? Entendido? Agora, vamos resolver essa equação fracionária. Observe, na equação fracionária, o que a gente vai fazer? A gente quer isolar o x, correto? Mas a gente estava acostumado a isolar o x, mas o x sempre estava na parte de cima ou melhor, não tinha fração ali, né? O x já estava prontinho. Então, agora, o que a gente vai fazer para poder resolver essa equação? Primeira coisa que nós temos que identificar é que nessa equação aqui nós temos frações e essas frações possuem todos os denominadores diferentes. Então, o primeiro passo é deixar todos os denominadores iguais. E para fazer isso, vocês já sabem, temos que calcular o mínimo múltiplo comum. Então, por isso que aqui apareceu o MMC entre 3, x mais 4 e 2, correto? Qual é o mínimo múltiplo comum, como a prof já explicou mesmo, hein? O que a gente faz com esses valores aqui? Multiplicamos todo mundo, né? Então, o mínimo múltiplo comum vai ser 3 vezes x mais 4 vezes 2. Como nenhum desses termos se repete, então, realmente, o mínimo múltiplo comum vai ser essa multiplicação toda. É claro que esse 3 e esse 2 nós podemos multiplicar. Então, podemos escrever que o MMC é 6 vezes x mais 4, ok? E agora, dando sequência, observem ali o que a gente fez. Deixamos todos os denominadores iguais, né? Sendo 6 vezes x mais 4. Agora, vamos olhar os numeradores como eles ficaram. Então, isso é muito parecido, ou melhor, é igual ao que nós estávamos fazendo lá na adição e subtração de frações algébricas, tá certo? Então, olhem aqui. Nessa primeira fração, em cima já tinha o menos 2, né? O 2, então repetiu e multiplicamos por aquilo que foi multiplicado no denominador.
Então, observem, aqui o denominador era 3. Agora é 6 vezes x mais 4. Então, 3 vezes o quê? Dá 6 vezes x mais 4. Então, 3 vezes 2 eu sei que é 6. Então, aqui eu tive que multiplicar por 2 vezes x mais 4. Por isso que aqui em cima está essa multiplicação. X mais 4 vezes 2. Aqui a prof só inverteu a ordem, mas não altera o resultado. Esse 2 era o que já existia e isso aqui é o que foi multiplicado para gerar o denominador novo. Agora, depois da igualdade, o menos 5 já existia, eu repito, e agora o denominador de x mais 4 para 6 vezes x mais 4 foi multiplicado por quanto? Por 6. Então, por isso que aqui também foi multiplicado por 6. E na última fração, o 1 já estava lá em cima, então repetiu. E agora, era 2 o denominador e está 6 vezes x mais 4. Então, significa que foi multiplicado por quanto? Por 3 vezes x mais 4. Olha aqui, de novo a professora inverteu a ordem, ok? Tendo isso, gente, agora nós temos uma coisa bem importante. Quando você tem uma equação fracionária e que você deixa todas essas frações com o mesmo denominador, prestem bastante atenção que isso vai ser primordial para a resolução das equações fracionárias. Quando você deixa todas as frações com o mesmo denominador, você pode simplesmente cancelar todos esses denominadores e trabalhar apenas com os numeradores, tá certo? Porque olhem aqui, embaixo é tudo igual. Então, eu posso simplesmente cancelar eles e ficar somente com a parte de cima, com os numeradores, tá certo? Então, nesse passo aqui, a prof já resolveu as distributivas e colocou ali embaixo. Então, vamos analisar passo a passo. Então, aqui nós temos menos 2 vezes x menos 2x, correto? Vezes 2, então menos 4x. Menos 2 vezes 4, menos 8, vezes 2, menos 16, correto? Menos 5 vezes 6, menos 30. E daí, 1 vezes qualquer coisa sempre será essa outra coisa. Então, nós já podemos ir direto para essa distributiva. X vezes 3, 3x. 4 vezes 3, 12. Então, observem que aqui nós ficamos somente com os numeradores. Os denominadores nós eliminamos. Mas por que que nós eliminamos mesmo? Hein? O que eu acabei de falar? Por quê? Por quê? Porque eles são iguais, né? Quando os denominadores são todos iguais na equação fracionária, nós podemos cortá-los, nós podemos eliminá-los, tá? Então, agora o nosso objetivo é resolver essa equação, que não tem nada de extravagante, né? Todo mundo já sabe resolver. Isolando o x para descobrir qual é o valor dele. Então, olhem lá como que a prof organizou. Então, ficamos com menos 4x menos 3x, porque esse 3x pulou para o outro lado, né? Para se juntar com o menos 4x. Lembrando que ele foi com a operação inversa. E desse lado direito permaneceu o menos 30 e o 12. E esse menos 16 trocou de lado, então ele veio somando, mais 16, tá? Agora, quanto que dá isso tudo? Menos 4x menos 3x menos 7x. E isso é igual a menos 2. Menos 30 mais 12, quanto que é? Menos 30 mais 12, devo 30, mas eu tenho 12, então fica menos 18. E menos 18 mais 16, menos 2. Tá quase acabando. Então, agora, para descobrir o valor de x, o que que a gente faz? Eu tenho que tirar esse menos 7, que está multiplicando. Qual que é a operação inversa da multiplicação? Divisão, né? Então, o menos 7 vai para o outro lado, dividindo. Observem que aqui a prof já colocou a resposta sem os sinais, mas seria menos 2 sobre menos 7. Só que menos com menos numa divisão é mais. Por isso que aqui eu já deixei a resposta sendo, em vez de ser menos 2 sobre menos 7, é simplesmente 2 sétimos positivos. E esse é o valor de x nessa nossa equação fracionária lá do começo. Então, o x tem que ser 2 sétimos. De fato, o x não deu o valor que não poderia ser, né? Então, o x é 2 sétimos e essa é a solução correta da nossa equação fracionária.
Muita informação aqui, gente? Então, vamos fazer mais exemplos aí para vocês identificarem de fato todos os passos que devem ser feitos para que vocês possam depois resolver as equações lá do livro, ok? Então, vamos para o próximo. Então, olhem lá. Nós temos aqui agora essa equação fracionária, x sobre x menos 80 igual a 3 sobre 23. Correto? Então, é uma equação fracionária, tem igualdade, tem uma fração aqui algébrica. Então, vamos resolver para descobrir qual é o valor de x aqui. Então, primeira coisa bem importante, nós temos que identificar que esta equação ela está definida para x diferente de 80. Porque o x aqui não pode ser 80 para que não dê zero no denominador, né? Dando sequência aqui, o que nós temos que fazer mesmo depois para resolver a equação fracionária? Temos que deixar os denominadores iguais para poder cancelar eles, né? E para deixar os denominadores iguais, precisamos fazer o que mesmo? MMC, né? Então, fazendo o MMC entre 23 e x menos 80, multiplicamos esses dois termos, temos que o mínimo múltiplo comum é 23 vezes x menos 80. Tem repetição aí? Não. Então, de fato, esse é o MMC, ok? Agora, vamos resolver a nossa equação. O que a gente faz? Coloca as duas frações, né, da equação com o mesmo denominador, que é 23 vezes x menos 80. Como que vai ficar o numerador dessa primeira fração? Olhem lá, o denominador era x menos 80, agora é 23 vezes x menos 80. Significa que foi multiplicado por quanto dessa para essa? Por 23, né? Então, em cima, no numerador, também nós multiplicamos por 23. Então, o x já existia, permanece, e multiplicou-se por 23. Então, ficou 23x. Isso vai ser igual a quanto? Então, o denominador aqui agora é 23 vezes x menos 80, e antes era só 23. Então, significa que foi multiplicado por x menos 80. Então, no numerador também tem que ser multiplicado por x menos 80. O 3 já existia, permaneceu. Como agora você tem aqui uma igualdade em que as duas frações possuem o mesmo denominador, nós podemos simplesmente cancelar esses denominadores e trabalhar com os numeradores, ou seja, 23x é igual a 3 vezes x menos 80, ok? Então, aqui nós já fizemos a distributiva, ficou 23x igual a 3 vezes x é 3x, 3 vezes menos 80, menos 240. Quanto que é 3 vezes 8? 24, né? Então, 3 vezes 80, 240. Temos uma equação fácil de ser resolvida, né? Isolamos o x, então temos 23x menos 3x igual a menos 240. 23x menos 3x é quanto? 20x. Então, 20x é igual a menos 240. Quem vai ser o x? Vai ser menos 240 dividido por 20, correto? Cuidem o sinal. Então, menos 240 dividido por 20 dá menos 12. Prof, mas como que você fez isso mentalmente? Dá para fazer sim, olhem lá. Não sei quanto é menos 240 dividido por 20. Mas será que se dividir por 2 não é mais fácil? Qual que é a metade de 240? Ah, metade de 240 é 120. Mas eu quero dividir por 20, né? Então, como a metade de 240 é 120, então 240 dividido por 20 é simplesmente 12, ok? Então, aqui nós temos que o x vale menos 12, ou seja, a solução dessa equação, o valor de x é menos 12, tá certo? Galera, nós temos mais exemplos para fazer, mas vamos dividir essa aula em duas partes. Então, encerramos aqui a nossa primeira parte. Deem uma relaxada breve, super rápida e voltem aqui comigo para nós continuarmos, beleza? Até daqui a pouco!